Tá, então, boa noite, sejam todas bem-vindas. Super feliz aí, tem gente nova que não esteve na outra semana lá, 2 semanas atrás, quando eu fiz o primeiro encontro. Então, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, é, acho que só a Tatá aqui que nunca participou de nada comigo. Bom, eu sou a Aline Janadiri e hoje, então, estou fazendo esse segundo encontro de uma jornada cíclica que está acontecendo no meu perfil lá no Instagram. E então, esse é o segundo encontro dessa jornada cíclica que eu tô fazendo. E, e então, quem sou eu, né? Eu sou a Aline Janadiri, eu são várias nesse corpo, vários papéis que eu exerço aí todos os dias, uma pessoa que está sempre buscando melhorar, evoluir, se desenvolver, e já faz alguns anos que eu venho trabalhando, então, com as mulheres, desde basicamente 2018 e 2019, então, com algo é, mais consistente, digamos assim, que foram os círculos de mulheres que eu produzi em 2019. Depois, com a pandemia, a coisa acabou indo para o digital, ficou um pouco, e desde então comecei a estudar cada vez mais o feminino, os ciclos femininos, né, a lua, me apaixonei por tudo isso, pela natureza, né, e a natureza foi um dos caminhos que me ajudou a sair de ciclos de depressão, de doença, de remédios, e foi, de fato, um retornar à natureza que me ajudou com tudo isso. Então, eu honro muito, né, e agradeço por ter todos esses ensinamentos, assim, à nossa disposição. E hoje, atualmente, então, eu me dedico a ajudar as mulheres, né, a se conhecerem através de jornadas femininas, de círculos de mulheres, né? Então, esse tem sido mais o meu trabalho nos últimos anos. E ano passado, finalmente, conseguimos voltar para os eventos presenciais. Então, teve alguns círculos de mulheres que a gente fez, eu com a Keide, que é uma dupla maravilhosa de um trabalho que eu faço, que a gente faz juntas agora, que são os círculos de mulheres. Então, ano passado foi um ano bem bacana, bem lindo. E esse ano agora a gente está se preparando para, né, deixa sair esse movimento de férias, de gente viajando, e a gente quer retornar também com os círculos de mulheres, né? Bom, hoje eu trouxe, né, a lua minguante e a deusa escura, é, que eu quero trazer um pouco alguns assuntos referentes ao que eu tenho vivido e ao que eu tenho presenciado com algumas mulheres próximas de mim. E, e aí, mais adiante, a gente vai entrar, então, no assunto da deusa escura, mas o que eu quero trazer inicialmente é essa questão da exaustão, né, estou cansada de estar cansada, né? Tenho visto, assim, conversado e tenho visto um pouco nas redes sociais várias mulheres próximas reclamando, né, da exaustão física, da exaustão emocional e da exaustão mental. E o quanto que a nossa sociedade e algumas frases de efeito nos podem nos levar, né, a fazer com que a gente se sinta culpada, que a gente se sinta qualquer coisa menos uma coisa boa. Né? Então, o trabalho enquanto eles dormem, sou multitarefa, seja imparável, tudo isso faz parte, né, de um momento que a gente está vivendo, e a pandemia, no meu interessante ponto de vista, a pandemia que deveria
perfeito a gente parar, na verdade, ela nos levou, algumas pessoas, a até trabalhar mais. E as mulheres foi uma delas, né? A ter uma sobrecarga aí de trabalho muito, muito grande. Então, fisicamente, o que acontece quando a gente entra, né? Quais são os sintomas que a gente percebe quando a gente está com cansaço e com exaustão? Então, fisicamente, é uma falta de energia. A gente não sente mais energia, não sente vontade. Parece que falta aquele foguinho para fazer a gente se levantar. A nossa vitalidade também começa a diminuir. A gente pode começar a apresentar sinais ou de insônia ou de excesso de sono, né? Tudo isso são sinais físicos, né, de que a gente está, de fato, não somente cansada, mas chegou num nível de exaustão. Dores de cabeça, dores na coluna, ou ter muita fome, ou ter falta de apetite. Então, tudo isso acaba aparecendo nesse quadro de exaustão física. Emocionalmente, o que acontece? Impaciência, irritação, tristeza, uma vontade maluca do nada, do além, de começar a chorar. E se colocar, muitas vezes, apesar de tudo isso, num papel de salvadora, de querer fazer pelos outros, né? Aquela doação excessiva que muitas vezes nós, mulheres, temos. E mentalmente, a exaustão, ela acontece quando nos falta concentração, quando falha a nossa memória, quando a gente tem vontade de sumir, sentir-se incapaz, culpada, egoísta, pensamentos negativos, né? Então, pessimismo, ansiedade, depressão e assim, e também aquela sensação, né, de coisas não resolvidas, então mágoas, as nossas feridas, tudo isso vai aparecendo de uma forma maior, digamos assim, e tudo isso faz parte, né, dessa exaustão, são sintomas que a gente sente quando a gente está nessa sobrecarga, né? Então, semana passada eu quero contar uma história aqui de coisas que eu percebi. Semana passada eu fui para Florianópolis, tirei uma semana aí de férias, e fui para casa de um primo meu, que é um primo muito próximo, a gente se criou juntos, e hoje ele é casado, ele tem um casal de filhos, e já são adolescentes, então é aquela idade que às vezes eles reclamam, mas às vezes eles soltam assim, uns argumentos fantásticos, e a gente tem que se esconder para não rir, porque fica chato porque a gente está na família tá dentro da casa dos outros, né? E o filho não é meu, então assim. E aí eu tava lá, e a esposa desse meu primo, ela se chama Tatiana. A Tatiana, ela é uma dona de casa. Ela, ela é mãe, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, da agenda das crianças, e ela está vivendo um momento de pré-climatério. Então, de vez em quando tem uns calorões, a menstruação já está dando sinais de falha. Então ela tá num momento assim que ela não sabe direito quando que ela vai ficar menstruada, porque já tá falhando, né? Enfim, e aí nesse quadro assim geral, um dia nós resolvemos ir à praia no sábado passado. Nós resolvemos ir à praia e tava aquela função, fulano, pega o chinelo, pega não sei o quê, e ela é a mãe que coordena tudo, né? Ela coordena, porque ainda são, ao mesmo tempo que são adolescentes, têm 12 e 15 anos, são pessoas, são um pouco criança, ele principalmente que é o mais novo, um pouco criança ainda, então tem que ser coordenado, né? A menina já consegue ter uma certa noção, mas o menino ainda não. E aí ela ficava, fulano, pega não sei o quê, a sunga, você vestiu não sei o quê, você isso, você aquilo. E aí aquela carga, né? E aí o meu primo também em casa, então resolvendo ver coisa
né, de última hora, pegou aquilo, pegou não sei o quê, pegou nananã, nananã. Bom, aí o garoto e o meu primo saíram de dentro do apartamento, eu já estava do lado de fora, e de repente, a Tatiana começou a chorar. E eu parei assim, eu fiquei olhando, porque foi completamente inesperado. E, e eu fiquei ali sem saber direito o que fazer. Mas eu fiquei ali, né, num momento assim, volta, e tô aqui. Vou dar apoio para essa mulher, porque eu não sabia o que estava passando. Ela está vivendo uma fase que às vezes pode ser alguma coisa hormonal, mas pode ser a sobrecarga dela. Porque quando a gente sabe, quando é que a gente sabe que a gente chegou no nosso limite, muitos terapeutas falam que é quando, do nada, de repente, um dia, por algo bobo, a um primeiro olhar bobo e insignificante, uma palavra, um gesto, te atingem de uma forma que te levam a encher os olhos d'água e começar a chorar. Quando isso acontece, você chegou no teu limite. E eu fiquei ali parada, olhando para ela e, bom, eu estava ali, ela entrou dentro do apartamento, ela enxugou as lágrimas, pegou não sei o que, voltou, vamos embora, vamos todos para a praia, então vamos. Percebi que no carro ela ficou um pouco mais quieta e tal, foi isso. Mas aquilo, de certa forma, me deixou muito impressionada, porque passar aqueles primeiros dias da semana com ela e ver tudo que ela faz, eu não sou mãe, então ver que ela coordena, e ela é uma pessoa que coordena com muita excelência, para mim que está olhando de fora, com uma excelência incrível. O funcionamento daquela família, daquela casa, a limpeza, a comida, tudo, gente, tudo. E, e de repente chegar nesse nível de explosão, digamos assim, aquilo me chamou a atenção. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi ela, ela trazer para si uma tarefa que ela poderia ter delegado para o meu primo, que era uma coisa ridícula, que era mandar uma mensagem agradecendo uma amiga do casal por uma coisa que ela fez, era só mandar uma mensagem para ela. A Tatiana falou, eu faço, e não fez. E aí, quando meu primo perguntou, você mandou uma mensagem para fulana? E ela falou assim, não mandei. Mas você não teve tempo? Gente, era só uma mensagem. E ela, não, eu não tive. Então, por que não deixou ele fazer? E aí, o que eu quero trazer aqui, que eu percebi, inclusive num outro perfil que eu sigo de uma mulher, de uma nutricionista, que ela também falou isso. Ela descobriu um problema de saúde e ela, em nenhum momento, ela deixou de fazer tudo que ela sempre fez e delegou para o marido, que, diz ela, é uma pessoa extremamente parceira dela. É aquele marido que, de fato, é o parceiro. Então, ela demorou, mesmo com um problema de saúde, ela demorou para compartilhar com ele, delegar coisas para ele fazer. E aí vem a pergunta, e também sobre essa questão da exaustão e da sobrecarga. O que faz com que, muitas vezes, muitas de nós, traga para nós algo que, primeiro, poderia ser delegado, e por que essa necessidade de ou ser controladora ou de ser a salvadora? E aí eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Se você se percebe assim, você se percebe alguns desses sinais de você, às vezes, ser controladora demais no seu dia a dia, ou de você querer salvar as pessoas e querer fazer tudo pelos outros,
e aí você esquece um pouco de você. Escreve aqui para mim. O que que você percebe, assim? E se você desse uma nota para isso, eu sou. Eu sou controladora, eu quero controlar a agenda de todo mundo, eu quero controlar não sei o que, não sei o que lá, de 0 a 10. Eu sou 10. Ou eu sou, eu não sou tanto, eu sou 5, eu sou 6. Coloca aqui no chat para eu ter uma noção. Já fui a Salvadora. Era 9. Hoje aprendendo a controlar, beleza. Também estamos juntos. Porque eu também me percebo muitas vezes querendo ser a salvadora. E, nossa. Ainda hoje falei deixar de ficar com controle. Para deixar de ficar com o controle remoto na mão. Boa. Isso aí, solta o controle remoto. Passa adiante. Deixa outra pessoa escolher o canal. É isso aí, gente. Bom, deixa eu passar aqui. Então, o que tudo isso aí vai causando, né, em nós, a gente vai percebendo tudo isso, e é muito bom a gente perceber para que a gente possa mudar. E aí eu quero falar um pouco, então, Carol, eu já fui, hoje eu sou 5. Aê! Uhul. Então, de onde que vem tudo isso, né? A causa de tudo isso. Bom, a gente vive dentro de um sistema, né? Sistema patriarcal, e dentro de uma estrutura capitalista, né? Em que a gente tem que estar sempre produzindo de preferência. Então, essa questão de ser imparável, né? Você não pode ser imparável. E de preferência, você também tem que estar sempre produzindo, consumindo e buscando se saciar alguma coisa. Então, esse sistema que nos mantém aprisionadas dentro dessa mentalidade, desse sistema de crenças também, né? Se eu não fizer, como eu sou mulher, eu tenho que coordenar. Como que eu não vou coordenar a minha casa, né? Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que cuidar da família, que cuidar dos outros, né? Das pessoas ao meu redor, né? Então vem um pouco de tudo, do sistema que a gente vive, né? E também que é uma coisa que a gente não tem como controlar isso. A gente não controla o sistema, né? O sistema é feito por homens para homens, né? E como que a gente pode mudar um pouco isso buscando pessoas, mulheres ou pessoas que nos representam. E aí, isso daí a gente vai colocar quando a gente votar, quando a gente tiver condições, né, eu tenho uma urna, eu posso escolher aqui, então eu vou escolher uma pessoa que tenha valores como os meus e que pense dessa forma, né, de que essa sobrecarga em vários aspectos, ela não faz bem para ninguém, nem para os homens, nem para nós, né. Bom, agora, o que a gente tem controle para a gente enxergar a causa de tudo isso são as nossas feridas, né? Então, o que falta em mim que faz com que eu pegue esse papel de salvadora, de controladora, de querer controlar tudo, de pegar para mim, por exemplo, tarefas que eu poderia delegar para uma outra pessoa? O que falta em mim que eu assumo esse papel na minha vida? O que me leva a dizer sim para todo mundo, menos para mim? Para mim, eu digo não. Para mim, eu digo que eu não tenho tempo, que não é uma prioridade, mas é uma prioridade para os outros. Para os outros, eu vou arrumar tempo. Então, o que me leva a fazer isso? E qual é o meu limite? A Dani, mostrar perfeição. Para quem? Para quem eu preciso ser perfeita?
a nossa necessidade de ser amada, de ser querida, né, de ser abraçada, acolhida. Claro, todos nós temos, né? Mas a gente sabe que tem algo lá que, né, isso brota, né, e nos leva a esse estado, né, de querer fazer tudo pelos outros, de querer controlar, né? Então, muitas vezes aparece aqui, né, a controladora, a salvadora, a guerreira, a executora. E o que tudo isso quer dizer? O que falta em mim para eu assumir esses papéis? Essa é a pergunta. Se vocês quiserem, anotem, pensem, reflitam, para chegar, né, a olhar para isso. E vocês aqui, vocês se percebem guerreiras, controladoras, salvadoras? Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando? Então, tá bom. Bom, então, querer fazer tudo isso, ou ter controle de tudo e de todos, isso é o equivalente a gente se sentir aprisionada, né? Como se a gente estivesse acorrentada, porque a gente está sempre a gente não faz as coisas para nós, a gente faz para os outros, né? Então, estamos presas aos outros. E aí, como que eu faço para me libertar de tudo isso? E aí, aqui, a gente vai começar a trazer a magia da coisa. E a gente vai, então, eu coloquei aqui uma foto de uma mulher dançando, a lua. Então, quando a gente começa a se conectar com o nosso feminino, quando a gente começa a trilhar, né, esse caminho do autoconhecimento, vivenciar esses processos, né? E aqui eu trouxe essa dance com você mesma, com a natureza e com a lua. Para mim, isso aqui faz muito sentido, porque foi a partir disso, a partir de um caminho, eu comecei a caminhar dentro do xamanismo, de fato, eu comecei a fazer as pazes com a natureza, a dançar novamente com ela, e... Deixa eu só trocar um negócio aqui. E comecei a encontrar as minhas respostas, né? Então, como é que a gente faz esse processo? Então, é isso, é buscar ferramentas para o teu autoconhecimento. Essa aqui é a primeira solução que eu trago para o assunto de hoje à noite. Então, é buscar ferramentas que te ajudem a te conhecer, seja qual for, a que faça sentido para você, né? Buscar também conhecer o seu ciclo mensal, a sua menstruação, se você é uma mulher que menstrua, conhecer o teu ciclo e aceitar ele. E aceitar que você muda ao longo de um mês. E que não adianta você querer forçar ser a mesma. E também conhecer os seus limites. Saber quando dizer sim para você e não para os outros, né? Alguém vai chegar, vai pedir um negócio, você tem um treco que você disse, hoje eu vou fazer tal coisa. E a pessoa vem e fala, não sei o que, não sei o que lá. Não. Por quê? Porque eu não vou, porque eu não quero, porque eu não vou ir, porque eu já tenho outro compromisso. É você se colocar como prioridade na sua vida. E também se conectar com a lua minguante e com a dama da escuridão, com a feiticeira. Olha que poderosa. Poderosíssima. Gente, a lua minguante e o arquétipo da feiticeira, então, a lua minguante, ela corresponde em nós
ao nosso período pré-menstrual. E por mais doido que seja o teu período pré-menstrual, por incrível que pareça, este é o período que Miranda Gray, que é uma autora de livros e a criadora da benção do útero, ela chama de período criativo do nosso ciclo. É o período que a gente está mais criativa, por mais maluco que possa ser o nosso período pré-menstrual. Né? Tem gente que tem vontade de matar as pessoas, tem gente que tem vontade de chorar, tem gente que tem vontade de sumir, mas sabendo usar, né? Conhecendo esse período, a gente consegue se conectar com uma energia extremamente poderosa e criativa. Vocês sabiam disso? Pois é. Bom, então, a lua minguante em nós. Então, o que vai acontecer? O período pré-menstrual, ele começa a acontecer lá pelo 21º dia do nosso ciclo, né? Então, isso corresponde à nossa lua minguante interna. Então, é a fase criativa em nós, e é uma fase em que, a cada dia, o nosso corpo, ele vai perdendo energia. A gente vai sentindo que a cada dia, até chegar o dia da menstruação, o nosso corpo, ele vai perdendo energia. A nossa mente, ela vai perdendo em concentração, na capacidade da gente se concentrar para fazer as coisas. Mas ela ganha em criatividade. E as nossas emoções, elas estão mais à flor da pele. Só que essas emoções, elas vêm do mais profundo de nós. E esse momento que a gente vive em nós, a gente pode, então, sentir uma vontade de limpar essas emoções, de curar tudo isso, de reordenar e arrumar tudo isso que começa a vir à tona e que está lá nas profundezas de nós. A gente começa a ter insights e se dá conta de coisas não resolvidas, de feridas ainda abertas, e a gente, então, pode fazer esse movimento de buscar a cura, a resolução, enfim, a palavra que for. E algumas pesquisas indicam que nesse período e no período menstrual, com essa capacidade da gente estar mais quieta, fisicamente mais quieta, a gente tem uma capacidade maior de entrar num estado de meditação. E a gente consegue acessar com facilidade o nosso subconsciente, que é onde estão armazenadas todas as nossas memórias de infância, as memórias da nossa vida, da nossa jornada, coisas que ficaram lá guardadinhas, que a gente não gosta de ver e que a gente esconde ali, não conta para ninguém, e a gente tem condições de acessar tudo isso exatamente para fazer essa faxina. É uma fase que muitas vezes a gente tem insights. Então, quando você de repente assim tem me dei conta de tal coisa, pensei em alguém, estou aqui fazendo um negócio e aí vem uma pessoa na tua cabeça, assim, fulana. Aí você liga para ela, aí vocês trocam ideia e não sei o que, acontece alguma coisa. Então, esse é o momento que a gente está muito propícia para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, de ter essa atenção ao que existe no profundo de nós,
esse período é um período que muitos pensamentos podem ficar desordenados, apesar da gente estar num processo, estar numa fase boa para um processo criativo. Só que assim, a mente, ela mente. Se você entrar num pensamento, seja ele qual for, é aquilo ali que vai começar a rodar. E uma história que a Miranda conta num dos livros, uma sugestão, na verdade, que ela dá num dos livros, é que nesse momento é um momento perfeito para que você tenha como se fosse um cachorrinho, um filhotinho, que quando você joga uma bolinha, ele vai lá e traz para você. Então ela diz o seguinte: o que você jogar para esse cachorrinho, ele vai trazer para você e ele pode trazer até mais de uma vez. Então, se eu jogar para ele que eu quero ter pensamentos positivos, que eu quero ter ideia para algum projeto, que eu quero, sei lá, vamos supor assim, um exemplo bem bobo. Eu quero comprar que nem hoje eu estava na rua, eu queria comprar um vestido branco. Eu quero comprar um vestido branco. Me mostra onde tem vestido branco. E eu comecei a olhar algumas lojas e ver onde tinha os vestidos brancos. Então, enviar a mensagem para o cachorrinho para que ele traga para você a mensagem que você quer, né? Então, dizer para ele, eu quero uma solução para algum problema, eu quero ter um insight sobre alguma coisa, jogar isso para ele, para que ele possa trazer de volta as respostas lá do fundo para cá, para cima, para você. Então, quando a gente percebe que a gente está entrando nesse descontrole dos nossos pensamentos da fase do pré-menstrual, de daqui a pouco você ter pensamentos negativos, de você pensar alguma coisa ruim sobre você, começa a se dar conta do que está vindo de insights e que, sim ou sim, você vai olhar e você precisa reordenar isso, reordenar esse pensamento. Então, se eu me percebo uma pessoa controladora, se eu me percebo uma pessoa que quer salvar todo mundo, o que tem por trás, neste momento, é um momento que é bem, muito bom para que a gente possa acessar as respostas. E como que a gente vai fazer isso? Entrando, muitas vezes, se permitindo estar mais quieta. Então, dizer sim para você e dizer não para os outros. Para que você tenha o seu momento, no seu dia, na sua semana, que você esteja mais quieta, que você consiga acessar esse espaço dentro de você. Faz sentido isso, gente? Então, o momento é de dar atenção ao que vem do profundo de nós mesmos. Então, reconhecer isso, aceitar, manifestar, para poder se liberar, se libertar. A Lu escreveu aqui, ó, dizer não é não obrigado é libertador. Exatamente. Se libertar, curar e transformar. E aqui está o grande poder da feiticeira, da bruxa, da maga. É esse poder de transmutar, de transformar. E aí, para que tudo isso, né? Para que a gente continue a nossa evolução, nosso processo de evolução, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, né? E que a gente tenha momentos de bem-estar na nossa vida, que a gente tenha qualidade de vida. E por último, ali das soluções, assim, o autoconhecimento, saber os seus limites, conhecer o seu ciclo, é se conectar, então, com a feiticeira, né? A feiticeira, ela nos convida a descer as escadas
até o nosso porão. E cada degrau que ela vai descendo, a luz vai diminuindo. Ela vai adentrar. Quando chegar o dia da menstruação, o dia da lua nova, que é quando ela está completamente escura no céu, até chegar no na total escuridão do porão. Mas enquanto isso, ela está descendo. E essa feiticeira, quando quando a gente começa a acessar e acessar esse porão, o nosso porão interno, a gente começa a não ter mais a visão, porque a luz começa a ficar muito fraca. E aí, o que eu vou ter que. O que vai acontecer? Eu vou ter que abrir os outros sentidos, eu vou ter que tocar nas coisas, eu vou ter que ouvir melhor as coisas. Se for o caso, eu vou ter que usar o paladar também. Vou abrir o meu olfato e o sexto sentido, para que eu possa acessar o que está acontecendo a cada degrau que eu vou descendo até esse porão. No período menstrual, sonho muitas coisas da infância. Olha que legal! Gostei do cachorrinho. Acessar. Bom, você deve acessar algumas coisas aí da sua infância, bem interessante, tá? Então, a cada degrau, então, que essa feiticeira vai descendo, que a luz vai diminuindo, a nossa energia, então tá tudo conectado, a nossa energia física vai diminuindo, as emocionais e também toda a nossa energia, né, vai diminuindo para a gente voltar para dentro de nós. Então, essa energia da feiticeira é essa energia da mudança, do deixar ir, né? A feiticeira é um arquétipo mais selvagem da mulher, né? É aquela mulher que vem também com os seus instintos aflorados, né? Ela é uma mulher livre. A feiticeira é uma mulher livre. Ela faz o que ela quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela se deixa levar. Eu gostei dessa frase aqui da Miranda: na escuridão não há nenhuma luz que nos guie, somente as mãos da feiticeira e suas necessidades, a sua intuição e a sua magia. Então, esse é o momento da gente buscar as mãos da nossa feiticeira, né, para que a gente possa trilhar esse caminho. E aí a feiticeira, ela tem essa capacidade da transformação, da manipulação das energias. Ela vai buscar o que está lá dentro, trazer à tona e transmutar isso, ressignificar, transformar. Então, se eu vou olhar para uma ferida, vou olhar para o que faz com que eu seja salvadora. Eu vou olhar para isso, vou trazer isso para mim. Eu vou aceitar, eu vou acolher isso. Talvez seja uma falta, talvez eu estou buscando alguém na minha vida e essa pessoa não existe mais, sei lá, pode ser 500 mil coisas, né? Vou olhar para isso, vou aceitar, vou acolher e vou transformar isso. Como se faz isso? Com ferramentas, com profissionais, com outras pessoas. Né? O mentor de Condor Blanco, que é o caminho que eu trilho, ele fala: jamais tente confrontar o seu medo sozinho. O medo é a ferida que está lá na infância. Então, é uma criança que está. Então, você não confronta as suas sombras sozinho. Busque ajuda profissional. Então é isso. A energia da feiticeira, ela se manifesta nessa forma selvagem, instintiva, livre. Ela manipula as energias para o bem, né? De preferência, né? Mas a gente nunca vai acessar tudo isso e isso vai ser uma coisa que a gente vai usar para o mal. Não, a gente está usando para o nosso conhecimento, né? Então, acessar tudo isso, as emoções, as feridas, os pensamentos e trazer isso e
O que eu posso transformar disso tudo aqui, né? Então, aceitar as sombras, feridas, as dores do caminho. E aí, como que a gente pode desacelerar com a ajuda da feiticeira? Então, quando a gente tem essa... Quando a feiticeira acessa a sua criatividade, esse momento do nosso período, do período pré-menstrual, é um período perfeito para que a gente tenha ideias. Não é para executar, é ter ideias, simplesmente ter ideias. De repente você tem um projeto que você quer que ele aconteça, direciona a energia criativa para esse projeto. Tenha ideias. Mesmo que depois não julgue as suas ideias. Mesmo que você não vá usar todas elas, mas deixa fluir. A feiticeira fica bem feliz quando isso acontece. Deixar fluir aquele brainstorming, né? A chuva de ideias, chuva de criatividade. E mesmo que você crie alguma coisa, ou que você não tenha um projeto, crie alguma coisa, mesmo que isso não tenha utilidade, mesmo que depois você criou, mas isso não tem utilidade, ok, vai pro lixo, desapega. Então, é bem importante para que a gente permita que a nossa mente flua, que o cachorrinho vá lá trazer o que ele encontrar. Uma bolinha, ele vai trazer a bolinha amarela, ele vai trazer a bolinha vermelha, ele vai trazer a bolinha azul, ele vai trazer as bolinhas de todas as cores para você. E peça para ele fazer isso. Jogue uma coisinha que ele vai te trazer. Porém, neste momento, com a falta, com a perda da concentração, quando você faz isso, é bem importante que você tenha um caderninho para você anotar as ideias que vão surgindo. Porque a nossa concentração, como ela vai diminuindo, a gente vai esquecendo também, né? Então, a gente também é um problema da memória, a gente também esquece muito fácil as ideias que vão vir. E outra coisa que também nos ajuda a desacelerar é criar rituais. Rituais para que você possa transitar entre esses polos da luz e da sombra. E nos momentos que você for silenciar, que você for parar, ficar mais quieta, ritualize isso no teu dia a dia. Seja num banho, seja num momento de, eu vou meditar, eu vou ouvir uma música aqui, vou botar, sei lá, 15 minutos aqui, uma música e vou ficar quieta aqui. Vou fazer um escalda-pés, né, que é que a gente fez lá na imersão feminina, a Carol e a Lise estavam lá na imersão, a Harmonia Natural, que é a Lussandra, é minha dupla de harmonia natural, então a gente produz escalda-pés, então faça um escalda-pés. Coloca os pezinhos de molho, seleciona umas ervas, fica ali de boa, ali é o teu momento. Desacelera. Ritualiza esse momento de desacelerar. E uma quarta sugestão é alimenta a sua alma com atividades que te fazem bem. Com atividades que trazem para você, sabe, aquela satisfação, aquela coisa, meu Deus, eu adoro fazer isso, por que eu não faço mais? Faz isso, busca isso, faça mais, aproveita esse período e faça. Entre nesse estado, porque quando a gente faz esse tipo de atividade, já é uma meditação. Não é simplesmente, vamos meditar, vamos ficar ali em posição de... Não. Às vezes, quando você está cozinhando, você pode estar meditando, em estado de meditação. Esteja presente, esteja consciente do que você está fazendo e deixe as ideias vir. Direciona o cachorrinho e deixa as ideias vir. Bom, e aí, gente, eu quero pedir licença, então, para vocês, para apresentar uma jornada que eu criei, que eu desenvolvi, que é um trabalho, né, de fruto desses anos todos me dedicando ao feminino, que é a Jornada Mulher Cíclica. É uma mentoria de 4 semanas, de 4 encontros semanais,
para que a gente possa reconhecer a nossa ciclicidade, para que a gente possa reconhecer o poder que existe dentro, que existe na nossa ciclicidade dentro de nós, durante as fases do nosso ciclo. Na verdade, cada dia do nosso ciclo existem atividades que são benéficas para nós, e conhecer isso é extremamente empoderador. A jornada da mulher cíclica, ela tem como objetivo, então, reconectar com a nossa lua interna, os arquétipos, né, esses 4 arquétipos extremamente poderosos, né, e o nosso centro de poder, que é o nosso útero. Então, são encontros semanais, com acompanhamento diário, e eu também estou preparando alguns presentes aí para entregar para vocês. Mas, enfim, basicamente, né? Então, na primeira semana, a gente vai se reconectar com a Lua, conhecendo, né, o ciclo, o que está acontecendo com o teu ciclo, com a tua Lua interna. E depois, na semana seguinte, a gente vai reconhecer quais são as fases que você está mais ativa e as fases que você está mais passiva e como aproveitar isso no teu dia a dia. A gente vai também se conectar com os arquétipos femininos de cada fase, buscar o poder de cada uma dos arquétipos, né? Da donzela, da mãe, da feiticeira, que tem muito mais do que isso aqui que eu passei para vocês, e da anciã. E no último encontro a gente vai ter um ritual, o ritual do útero, que é o rito Munaiki, é um ritual de purificação e de limpeza do nosso útero. E aí, de início, já estou preparando, então, 4 rituais guiados para conexão com uma deusa de cada fase lunar, né? Porque a gente tem os arquétipos, mas a gente também tem as deusas, que também vão nos apoiando nessa reconexão com o nosso ciclo, com a lua, e ritualizando essas fases dentro de nós, né? Então, essa jornada, ela vai acontecer a partir da próxima semana. Minha ideia é começar ela na segunda-feira. Então, vai ser os encontros nas segundas-feiras, à noite, para que a gente possa estar ao vivo e compartilhando, né? E aí, durante a semana, entre uma semana e outra, a gente vai trocando mensagens ali no WhatsApp. A gente vai ter um grupo só para nós ali, para que a gente possa compartilhar o que cada uma está vivenciando, né? E como é que vai funcionar, então, a mentoria? Então, assim, uma mentoria individual, hoje, ela, em média, é em torno de R$ 2.497. Só que uma mentoria em grupo, ela não é esse valor. Uma mentoria em grupo, essa mentoria, ela tem um valor de R$ 597 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 60,64, que daí pode ser feito no cartão de crédito, né? E vai ter alguma taxa ali de juros. Então, esse é o convite que eu faço aqui para vocês, né? Para que a gente possa trilhar essa jornada juntas. Cada vez mais eu percebo o quanto é necessário nós estarmos entre mulheres, nós estarmos compartilhando entre mulheres, nos apoiando, olhando umas para as outras com amor e com empatia. Porque é muito fácil a gente se colocar num espaço de julgamento umas com as outras, né? Hoje em dia, com tanta... Agora, recentemente, Shakira e Miley Cyrus resolveram jogar a merda no ventilador em relação aos seus parceiros, e muitos comentários de mulheres criticando a atitude delas, né? Não enxergando o que elas vivenciaram. Então, na verdade, eu percebo quanto é necessário a gente se libertar primeiro do julgamento e olharmos umas para as outras com mais empatia, com mais amorosidade. Então, esse é o convite que eu faço aqui para vocês, para que a gente possa caminhar essa jornada juntas. E depois eu vou colocar isso aqui ali no grupo. Amanhã, provavelmente,
essa aula já vai estar no YouTube também, quem quiser rever, quem quiser assistir, vou colocar lá no grupo para quem não conseguiu estar aqui ao vivo. E é isso, gente. Fez sentido tudo isso aqui para vocês? Me contem aí se bateu forte aí alguma coisa, se fez sentido. Fez, Carol. Que bom. Então, é isso. Bom, gente, então vou me despedir de vocês, agradecer a presença de vocês, que a gente possa se rever em breve. E quem quiser mais informações, né, sobre a jornada e tudo, eu estou super à disposição aí para a gente trilhar esse caminho juntas, tá bom? Beijos, boa noite!